Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, aos nossos estudos, e vamos falar da vida e obra de Oswald de Andrade. Eu digo o seguinte: Oswald foi um autor muito importante para o modernismo no Brasil. Digo mais ainda, sem Oswald, dificilmente nós teríamos a mudança provocada pelo modernismo no Brasil. A própria vida do poeta se confunde com a história do modernismo. Alguns autores, eles marcam muito pelas obras, outros marcam muito pela vida. Eu digo que Oswald de Andrade, ele marcou muito mais pela vida do que pelas obras. Agora, é claro que isso aqui é uma visão minha. Alguns dizem que ele foi muito mais prosador do que poeta. É complicado. A única coisa que eu sei é que o Oswald de Andrade ele é uma vida assim bem conturbada. E ele era muito encrenqueiro. Eu acho que, na realidade, precisava desse espírito encrenqueiro para que o modernismo ele existisse no Brasil. Interessante que qualquer hora que você abra ali o Google, você vai encontrar esta frase do primeiro caderno de poesia do aluno Oswald de Andrade, que ele diz: Senhor, que eu não fique nunca como esse velho inglês aí do lado, que dorme numa cadeira à espera de visitas que não vêm. Na realidade, isso nos passa o espírito inquietante de Oswald de Andrade, que era o que ele era. Né? Ele jamais gostaria de ficar parado, ele sempre queria mais. Nós temos o Oswald de Andrade, que ele nasce em 11 de janeiro de 1890 e morre em 1954. Acredito que aos 65 anos, mais ou menos 64, já quase próximo de 65 anos. Nós vamos ver que ele vem de uma família rica. E eu digo que não só rica, mas era uma família muito católica. Desde cedo, os pais, e principalmente a mãe, ensinava ali os primeiros passos da fé, ensinava Oswald de Andrade a rezar. Tanto é que ele vai frequentar, num primeiro momento, uma escola modelo da época, e essa escola modelo, ela se chamava Caetano de Campos. Só que teve um problema. Um dos professores da escola, lá, o professor do Oswald de Andrade, ele disse que Deus era a natureza. Ora, nós já vimos essa ideia de Deus é a natureza em algum momento. E eu já falei aqui para vocês. Essa ideia de Deus é a natureza é Deus, nós temos uma visão que ela é panteísmo. Aliás, panteísta. Nós temos aqui um panteísmo. Aquele panteísmo que eu falei para vocês, lá de Fernando Pessoa, que Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, ele era panteísta. Deus é natureza e a natureza era Deus. Nossa, a mãe ficou horrorizada, o pai também. Tiraram da escola e colocaram, transferiram para o ginásio Nossa Senhora do Carmo. Aí você me diz o seguinte: nossa, entender toda a vida do Oswald, sim, é como se eu apontasse todo o contexto do modernismo no Brasil. E ele vai para lá, mas o crescimento do Oswald, e ele é uma figura inquietante, bem à frente do seu tempo, vai ser exatamente com o crescimento da cidade. Ele vai verificar a chegada ali de tudo que é novo, da luz elétrica, a primeira companhia de luz elétrica, os bondes e tudo mais, ele vai crescer com isso. Oswald de Andrade, ele é um parente próximo do Inglês de Souza, que escreveu o livro O Missionário. Inclusive, o próprio filho do Inglês de Souza foi um instrumento para ajudar Oswald de Andrade a ter paixão pela literatura, toda essa paixão que ele tem.
Em 1909, ele vai ingressar na faculdade de Direito. Só que ele arranja desafetos. Não é novidade, porque era comum o Oso de Andrade arranjar desafetos. Mas era por causa de um sistema de trote lá que era muito ruim, muito difícil, e ele foi contra, que era naquela época já tinha trote. E ele arranjou mesmo inimizade porque ele foi contra o trote. Em 1911, ele vai fundar o jornal O Pirralho. Este jornal O Pirralho, ele vai existir de 1911 a 1917. É claro que tem um período que o Oso de Andrade vai viajar e ele fecha o jornal e depois ele reabre. Nesse jornal O Pirralho, existia uma figura bem interessante, que era uma figura, não, era uma personagem que se chamava Joó Bananelli. Que alguns jornalistas eles assumiam essa personagem quando eles entravam no jornal, que significa João das Bananas. E ele escrevia lá no jornal uma mistura, né, ítalo-brasileiro, um falar macarrônico, como se chamam, que ela fala do italiano misturado com o brasileiro. Isso aqui foi um sucesso no jornal, foi muito, muito legal mesmo. Mas em 1912, eu vou fazer uma linha aqui. Em 1912, o Oso de Andrade ele vai para a Europa. Lembra que ele vai ser um homem à frente do seu tempo. Agora, interessante que ele conhece uma dançarina que é Landa Cosbach, ou não é K, é H. Que na realidade era uma menina de 11 anos, era Carmen Lídia, Carmen Lúcia, algo assim, Carmen Lídia. Uma menina de 11 anos que estava na companhia da avó e ele ficou encantado pela menina. Tanto é que tempos mais tarde, ele vai lutar para ficar com ela, porque ele tem outros interesses na realidade, né? Já era um pouquinho pedófilo, porque com 11 anos, e ele vai, inclusive, mais tarde, chegar a disputar a guarda dessa menina com a avó. Só que a avó leva a menina para o Rio de Janeiro, e isso vai ser, inclusive, um estopim para que ele se separe da primeira esposa dele. O Oswald de Andrade vai casar 9 vezes. E aqui ele toma contato com... quando ele chega na Europa, principalmente em Paris, ele vai tomar contato com o futurismo. E ele vai ficar encantado, ele vai frequentar teatros, óperas, ele vai frequentar tudo. Inclusive, ele conhece a Henriette, que era lá uma estudante, uma Miss estudante, Henriette Denise, que ele vai chamar carinhosamente pelo nome de Caminhar, e vai ser a primeira esposa dele. A primeira, ele vai casar ali, né, 7 vezes. Só que, depois de algum tempo que ele está por lá, a mãe dele adoece, e ele tenta voltar. No mesmo ano, dia 13, vai ser no dia... Ele chega no dia 13 de setembro de 1912, só que a mãe dele morre antes dele chegar. E ele vai marcar esse dia como o dia do dissídio dele com Deus. Ou seja, ele simplesmente ele renega Deus. Ele nunca vai aceitar muito bem a morte da mãe dele. Né? Tanto é que ele diz que casou 9 vezes, em todas as mulheres ele procurava, de alguma forma, um retrato da mãe. Ele vai, quando ele retorna, ele reabre, né, o jornal Pirralho e continua com as suas atividades. 1914 foi o ano que abalou as finanças do pai dele.
porque na realidade o pai dele trabalhava com café, alugava vários locais, tentou a política, não deu certo, mas em 1914 não foi muito fácil. E isso vai abalar. Mas mesmo assim, eles eram ricos, eles ainda ficam com muitas coisas. Quando ele volta em 1917 para lá, de 1914 a 1917, vai ter um período assim culturalmente muito rico, que inclusive em 1917 vai ser um ano muito prodigioso, porque em 1917 ele vai alugar um apartamento que eles chamam o nome aqui de garçoniere. No geral, essas garçonieres eram onde os rapazes eles levavam as moças para os encontros. Mas ele amplia, ele tinha uma dessas garçonieres, que ele era um homem rico, mas ele vai abrir, vai ser um encontro de intelectuais. Só que entre os intelectuais frequenta a garçoniere uma moça chamada Maria de Lourdes, uma menina de 16 anos, que ela era bem à frente do seu tempo, estava lá com os rapazes, e ela começa um namoro com o Oswald de Andrade. Inclusive, ela vai ser o ponto-chave para que o Oswald de Andrade se separe de Caminhar, que foi a primeira esposa dele, que já tinha um filho com o Oswald de Andrade. E justamente quando ele se separa, essa separação vai ser um prejuízo, porque ela vai levar boa parte da fortuna do Oswald de Andrade por causa do menino, que ele já não estava bem das pernas, assim, para o patamar que ele tinha, mas ainda tinha muitos bens, muitos locais, e isso, de alguma forma, ele levou. Mas ele era um perdulário, né? O Oswald de Andrade, ele gastava muito. Só que ele pegou, deixou e ficou com a Lourdes, Maria de Lourdes, que ela era chamada de Daisy. Inclusive, ela realmente fascinava, porque é uma menina de 16 anos, que vai para uma garçoniere, onde só rapazes frequentam essa garçoniere, é bem complicado. Ela é bem à frente do seu tempo. E mais ainda, teve um dia que o Oswald de Andrade seguiu a Daisy e ela entrou numa pensão só para rapazes, justamente no período que ela sai grávida. Mas antes disso, ela havia contraído a gripe espanhola. Naquela época, a gripe espanhola levou muitos brasileiros à morte. Mas ela sobreviveu, ela estava um pouquinho fraca, e quando ele viu que ela entrou nessa pensão só para rapazes, e mais tarde ela disse que estava grávida, ele não aceitou. Preferiu o aborto, ela já enfraquecida, não resistiu ao aborto e morreu 13 dias depois. Ele casou ali de última hora, né? Um último suspiro com ela. 1917 é um ano prodigioso, porque é o ano em que ele conhece Mário de Andrade. E ele vai ter uma amizade muito grande com Mário de Andrade, mais ou menos até 1928, quando ele rompe essa amizade por brigas intelectuais. Aliás, ele vai brigar com muita gente mesmo. Muitos amigos, né? Ele vai fazer muitos inimigos também. Além do Mário de Andrade, ele também vai ter grandes amigos como Anita Malfatti, que inclusive neste ano é aquele ano em que o Anita Malfatti ela faz uma exposição e o Monteiro Lobato ele vai criticar agora Malfatti, não é? Malfatti. Eu não sei o nome, eu sempre confundo. A Anitta é só com um T. Anita Malfatti. É igual Malfada. Mafalda. Nunca consigo colocar esse L. Anita Malfatti. Malfatti. Exatamente, eu nunca consigo colocar esse. Então, era uma época em que o Monteiro foi lá e criticou a exposição da Anitta, e foi um auê. Muitos deles foram em favor da Anitta, foram defender no público, e, no geral, eles usavam os jornais para defendê-la. Então, ela teve um grande apoio. Foi uma época que muitos intelectuais eles começaram também a se reunir, por exemplo, o próprio Di Cavalcanti, Paulo Prado.
O Paulo Prado, ele era um mercena, ele era um defensor da arte, um homem rico. Ele era um burguês. Olha só, muitos burgueses apoiaram a Semana de Arte Moderna. O próprio Oswald de Andrade, ele era um burguês, mas ele lutou contra essa questão dos burgueses. Mas ele era, de alguma forma, ele era um homem rico. Paulo Prado era um burguês, mas eles queriam atualização na literatura. Embora a Semana de Arte Moderna tenha sido um movimento patrocinado pelos burgueses, ela não foi para priorizar a burguesia. A Semana de Arte Moderna e todo o modernismo foi mesmo para atualizar a literatura. Mas depois desse incidente que teve aí com a Anita Malfatti, o grupo se reuniu e Monteiro Lobato fez parte, inclusive. Ele vai entender. Mais tarde, ele vai fazer parte do grupo. Agora, o que nós vamos ver é que tempos mais tarde, em 1921, Mário de Andrade, ele vai escrever o livro Pauliceia. Aliás, são os primeiros rabiscos do livro Pauliceia Desvairada. Quando o Oswald de Andrade lê o livro, é um livro de poemas, ele fica encantado. E o que ele diz em público no jornal faz uma homenagem chamando o Mário de meu poeta futurista. Gente, isso vai ser um problema, porque naquela época o povo unia futurismo a fascismo, que inclusive Marinetti tinha aderido a esta vertente política do fascismo. E o povo brasileiro, ainda muito provinciano, não aceitava de jeito nenhum. E isso foi um problema porque o Mário de Andrade ele era pobre e ele vivia mesmo de dar aula de pianos, e muitas pessoas desmarcaram. Nós vamos ter, a partir de 1922, muitos outros vão integrar, inclusive é o ano em que ele conhece Tarsila do Amaral. A Tarsila, que vai ser a sua próxima esposa. Tarsila do Amaral vai ser muito importante na vida dele, inclusive junto com outros modernistas, ela vai formar o grupo dos Cinco, que era um grupo que eles se reuniam no apartamento, né, nessa garçoniere do Oswald de Andrade, que mais tarde ele muda de local, e eles passam a falar sobre o movimento, né, Semana de Arte Moderna, que inclusive em 1922 vai ocorrer a Semana de Arte Moderna. Eles viajam junto, eles vão para a Europa, eles conhecem novas pessoas, inclusive a própria Olívia Penteado, que é uma viúva rica, e ela também vai patrocinar a arte. Ela vai fazer mais tarde, inclusive, um movimento intelectual modernista no Brasil. Em 1924, Oswald de Andrade ele vai publicar o livro Memórias Sentimentais de João Miramar, que é uma espécie de biografia do Oswald de Andrade. Nós vamos ter em 1924 também o movimento Pau-Brasil, que ele vai publicar, seguida em 1926 do movimento Verde-Amarelismo. Opa, deixa eu só ajeitar aqui. 1924, nós vamos ter só mudar a cor. O movimento Pau-Brasil. Aí começa a briga entre o grupo, que ele vai brigar ali com Cassiano Ricardo, com Plínio Salgado, e este grupo vai fazer um outro movimento que se chama Verde-Amarelismo. Muitas contendas vão surgir a partir daí entre eles. Aí você diz, mas por que tantas contendas, brigas intelectuais? Na próxima aula eu vou continuar falando sobre a vida de Oswald de Andrade.